Perfeito. Então, deixa eu só colocar aqui. Jonathan, seu irmão está aí com você? Sim, sim. Oi, eu tô aqui. É o Jonathan Araújo e o Jefferson Araújo, não é isso? Uhum. Sim, nós dois. Beleza. Então, vamos retomar aqui o que a gente trabalhou na última aula. E lembrando que a atividade da nossa quinzena já está no Google Sala de Aula, mas eu gostaria de pedir para vocês só fazerem essa atividade depois da aula da quarta-feira, porque vocês vão aproveitar melhor a atividade, certo? Eu sei que alguns fazem assim que é lançada, mas a minha sugestão é que vocês façam após a quarta-feira, após a minha aula da quarta, ok? Eu até coloquei no enunciado lá, dizer assim, após assistir às aulas 31, 32, 33 e 34, responda a atividade abaixo. A gente está na aula 33 e quarta é a aula 34. Então, vamos lá. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre condições para que a amostra de uma pesquisa seja representativa, né? Aí a gente discutiu um pouquinho com relação a selecionar adequadamente e proporcionalmente entrevistados de várias classes sociais, né? Regiões igualmente distribuídas pelo Estado, né? Por exemplo, não faz sentido se você quiser fazer uma pesquisa com a população alagoana e recolher uma amostra, se for um tema de interesse da população alagoana, não faz sentido, por exemplo, você escolher apenas pessoas da região amarela, que seria o agreste alagoano, porque essa amostra não ia refletir a população do nosso estado. Então, a gente teria que ter, exemplificando, quantidades, aliás, entrevistados das 3 regiões do nosso estado, como eu estou mostrando aí na imagem. E falei também que a quantidade de entrevistados por região, ela tem que ser proporcional ao número de eleitores. Nesse caso aqui, a gente estava trabalhando com aquela pesquisa para governador do estado, né? Então, a gente até discutiu qual que era onde se localizava o maior percentual de eleitores no estado de Alagoas, e a gente notou que está aqui entre os 30 a 34 anos. Vocês estão vendo o meu mouse? Aqui mexendo? Vou colocar aqui no computador. Então, a gente identificou aqui que de 30 a 34 anos, a gente tem uma população que é maior do que qualquer outra população eleitoral. Tá? Então, obedecendo a esses requisitos, a gente consegue ter uma amostra que reflita de maneira mais adequada a possível opinião de toda a população de Alagoas, por mais que a gente saiba que não será uma representação perfeita, mas é muito semelhante à realidade. Aí a gente falou sobre amplitude, né, que seria a diferença, a gente está falando de dados numéricos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outros tipos de variáveis estatísticas. Mas a amplitude de uma amostra é quando você tem dados numéricos, naquele questionamento, e você consegue calcular a diferença entre o maior e o menor valor. E eu coloquei aqui um exemplo que, se não me engano, está no livro de vocês, de um copo de iogurte de uma marca específica, em que calculando o maior preço e o menor preço, a gente percebe que existe uma diferença de 18 centavos entre os preços desse iogurte específico, esse mesmo iogurte. E, por experiência, vocês podem fazer um cálculo semelhante com o preço específico
de um determinado produto, ok? Em seguida, a gente falou também que essa amplitude, ela ajuda a gente a identificar o quanto que a minha amostra varia. E dependendo do valor dessa variação, a gente pode concluir se aquela amostra ela está adequada ou não para que a gente possa fazer a avaliação. Claro que aqui o nosso objetivo não vocês não vão sair daqui dessas aulas como pesquisadores estatísticos, mas é para dar uma ideia de como que os elementos estatísticos eles podem afetar a nossa compreensão sobre as coisas também, tá? Trouxe aqui também a definição que está no livro didático do que seria a amplitude de uma amostra. A gente resolveu esse exercício, né, das caixinhas de leite, e finalmente a gente chegou na... Ah, meu som tá abafado? Eu tô vendo agora. Só um momentinho, vou resolver isso. Melhorou agora? Melhorou 100%, professora. Por que vocês não me falaram? Era pra alguém ter gritado aí. Professora, tá muito É que eu abafado. achei que o meu fone tava quebrado, eu cheguei por último. Não, é porque eu tô no meu notebook, aí eu conectei quase agora o meu fone de ouvido. Então, Ah, eu tenho que mudar a configuração para a saída do microfone ser o do meu fone aqui, né, que eu tô usando o headset. Poxa, fiquei triste agora. Bom, eu vou voltar aqui de forma muito rápida. Infelizmente, na gravação eu não vou poder editar, tá? Mas, basicamente, eu vou repetir aqui, tá? A gente tinha falado sobre uma possível pesquisa, se a gente quisesse fazer uma pesquisa para saber qual seria o candidato preferido para governo de Alagoas, e a gente falou que a amostra para essa pesquisa ela tem que ser representativa. E na aula passada, a gente falou um pouco sobre esses 3 requisitos, que essa amostra tem que ser tem que trazer pessoas de várias classes sociais em número proporcional, tem que tem que trazer pessoas de várias regiões do estado para ser uma amostra fidedigna à população eleitoral do nosso estado, e tem que ser proporcional à quantidade de eleitores por faixa etária. Até aqui, acredito que vocês entenderam mesmo com o meu microfone baixinho. A gente falou da amostra, que é a diferença, no caso de dados numéricos, que é a diferença entre o maior e o menor valor do seu grupo de valores, do seu conjunto de dados, e fizemos esse pequeno exercício. É bem simples, né? Acho que agora deu para retomar e todo mundo ouvir com mais qualidade. Então, hoje a gente vai avançar mais um pouquinho, esse material está no livro também. Então, o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar com variáveis estatísticas. Por quê? Naturalmente, eu até comentei com vocês, acho que na aula passada, ou foi na aula retrasada, que tem pesquisas que você vai recolher dados numéricos, né? E tem pesquisas que você vai querer saber a opinião. Você vai querer que os seus entrevistados falem coisas do tipo, por exemplo, falar coisas do tipo, eu concordo totalmente com essa afirmação, ou eu discordo totalmente, nem concordo nem discordo. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, pode ser que você faça uma entrevista em que as pessoas tenham que responder perguntas em aberto, ou seja, elas vão colocar a opinião delas a respeito daquele assunto que você está trabalhando. Então, para ficar mais simples, o que seria uma variável estatística?
A variável estatística seriam os atributos pesquisados em cada elemento de uma amostra, ou seja, são as possíveis respostas ou as possíveis coisas que você gostaria de resultados que vão chegar de acordo com o que você quer pesquisar. Então, você pode querer saber coisas do tipo o estado que a pessoa mora, ou o estado civil dela, se ela é solteira, casada, divorciada, viúva, tem união estável, gênero, né? Região que ela mora, país que ela reside, ou seja, são dados que não são expressos por números. Então, a gente diz que ela é uma variável estatística qualitativa. E ela será quantitativa quando ela pode ser expressa por números. Perceba que quantitativa lembra quantidade, né? E quantidade faz a gente lembrar de números. Então, uma variável quantitativa seria a idade do grupo que está sendo pesquisado, a sua altura, o volume de um determinado líquido em determinados objetos que você está pesquisando e por aí vai. Então, até aqui está tranquilo, preciso repetir. Em resumo, Tá tudo jóia. você tem dois tipos de variáveis. As que são expressas por números e as que não são. Ponto. Daí, a gente vai trabalhar de forma muito mais especial com as variáveis quantitativas. Por quê? Porque com essas variáveis, a gente consegue fazer operações que nos ajudam a interpretar esses dados. É possível fazer análise de variáveis qualitativas, só que não será o objetivo do nosso estudo aqui, tá? Por exemplo, você pode querer estudar se em uma pesquisa for constatado que a maioria daquela população está insatisfeita com um determinado serviço, né? Você pode expressar por uma porcentagem, tudo, só que existem algumas operações que não são tão comuns de serem feitas. Então, a gente trabalha com a parte mais... não seria simples, mas a gente começa com as variáveis quantitativas com vocês. Aí, dentro desses números que a gente pode obter como resposta, existem dois tipos de variáveis, que são variáveis discretas e contínuas, ou seja, os números que são obtidos, eles podem ser organizados como números... vou explicar primeiro a parte das contínuas. Por exemplo, imagine que eu tenho 150 alunos nos terceiros anos e eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre a altura de cada aluno, certo? Então, a gente vai ter alturas que vão aparecer em várias pessoas, outras, por exemplo, se uma pessoa é muito mais baixa ou muito mais alta, não vai aparecer tanto. Mas imagine que de todas essas alturas a gente tivesse, considerando as repetições, a gente tivesse 100 números diferentes de altura, um exemplo. Né? Sei lá, você pode ter 1,65 m, um pode ter 1,62 m, 1,66 m, né? Você teria muitos resultados. Se a gente fosse colocar isso em um gráfico, o gráfico ia ficar muito extenso. Então, quando você tem respostas muito próximas entre si, no caso dos números, quando eles são muito próximos, e você tem uma quantidade de dados muito grande, é mais interessante representar esses dados com intervalos, por exemplo, de 1,50 m a 1,60 m. Quantas pessoas? Onde 20 pessoas estão nessa faixa. De 1,60 m a 1,70 m, você tem 60 pessoas. Aí você faz uma outra barra, por exemplo, dentro dessa faixa. E por aí vai. Você agrupa
números que estão, resultados, né, em números que estão próximos entre si. Agora, quando na sua pesquisa você tem poucos resultados possíveis, como vocês vão ver em uma das questões desse roteiro, que tem lá um caso de um televisor, que está até no livro de vocês, eu acho que é... Bom, quem tiver com o livro aí, pode abrir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode abrir na página 42, no exercício 2, vocês vão observar que você tem uma situação de televisores vendidos em que você tem seis tamanhos de tela, né? São poucos resultados possíveis. Então, você pode representar cada resposta dessa por meio de um ponto no gráfico, por meio de uma barra nesse gráfico. Então, em resumo, é isso. As variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Elas são discretas quando, em geral, elas são representadas por números naturais, que são aqueles primeiros números que vocês conhecem na escola, que a gente usa para contar. E as variáveis contínuas, geralmente, elas são usadas, aliás, não usadas, né? Elas são classificadas como contínuas quando elas podem assumir qualquer valor em um intervalo, né? Entre dois números naturais. Por exemplo, entre o 16 e o 17. Tem 16,1, 16,2, 16,3. Então, se a minha variável pode assumir esse valor, a gente diz que ela é uma variável contínua. Mas aqui é mais nomenclatura, certo? É só para a gente saber, né? E a gente vai fazer um exercício aqui em que vocês vão me dizer. A gente tem várias situações aqui, várias variáveis, e vocês vão me ajudar e dizer se ela é uma variável discreta ou contínua, tá? Então, por exemplo, no número 1 aqui, o número de gols marcados por cada jogador em um campeonato. Seria uma variável quantitativa discreta ou contínua? Eu diria discreta. É uma variável discreta, porque é um número natural. Você não tem o número de gols marcados por um jogador. O jogador não vai marcar 5,3 gols, ou vai? É um número natural, né? É fechado. Agora, se fosse a média de gols, aí era outra história, tá? Segundo, a estatura de um grupo de alunos, ou seja, a altura de um grupo de alunos. Ela seria uma variável discreta ou uma variável contínua? Contínua. Seria contínua, né? E o volume interno de uma caixa? Contínua. Contínua. Você poderia argumentar também que seria discreta, por exemplo, se você pensar em uma caixa, em caixas de 1 litro, 2 litros. Mas, como a gente viu até em um exemplo anterior, esse volume ele pode assumir um número decimal, né? O volume dessa caixa. Você pode ter 0,99 litros, né? 1,02 litros e por aí vai. Então, ela seria, como ela pode assumir um valor que não é natural, a gente diz que ela é uma variável contínua. O número de professores de uma escola seria uma variável quantitativa discreta ou contínua? Discreta. Seria discreta porque, até onde eu entendo, a gente não tem um número decimal de professores. Né? A gente pode ter 0 professores, mas a gente não tem 1,5 professores. Mas se o professor 2,99 professores. Mas se o professor for muito baixinho? Aí é meio, né? Conta como um indivíduo, né?
Lembrando que aqui, eu sei que foi uma brincadeira, mas é uma coisa do tipo assim, a gente não está considerando a estatura daquelas pessoas, a gente está considerando as pessoas, a contagem das pessoas. Então, quando a gente conta, quando a gente consegue contar aquele grupo de pessoas, a gente está trabalhando com números naturais. Então, é uma variável discreta. Variável discreta está sempre relacionado a números naturais. E variáveis contínuas, aqueles números que são, em geral, a gente considera que são números racionais, mas que não são naturais, ou seja, aqueles números que são escritos com vírgula, digamos assim. Não é bem essa definição precisa, mas eu acho que vocês pegaram aí a ideia. 5. A temperatura de uma região seria uma variável quantitativa discreta ou uma variável quantitativa contínua? Contínuo. Ela é contínua porque, se vocês se recordarem, a temperatura, ela não vai de um grau para o outro direto, né? Ela tem um gradiente até chegar na temperatura inteira, né? Por exemplo, de 0 graus até 1 grau, ela vai subindo na escala, 0,1, 0,2. Na verdade, é contínuo. Estou falando 0,1, 0,2, mas a reta ela é contínua. A continuidade dos números reais, ele é um conceito que a gente explica para vocês, mas que demora um pouco, até matematicamente, para a gente comprovar que essa reta não tem buraco, mas ela realmente não tem. Então, é como se você pegasse uma fita, aqui tem uma temperatura, aqui tem outra, e daqui para cá você vai arrastando. Então, a temperatura vai assumir todos esses valores entre um número inteiro e o outro. Por que eu estou falando de número inteiro e não de número natural? Porque a temperatura ela também pode ser negativa. Né? Por curiosidade, alguém aqui já esteve em um local em que teve a sensação térmica ou esteve em um local e pegou temperaturas abaixo de 0? Aqui? Eu não. Já. Bom, mas eu já vi chover uma parte de uma rua e outra parte não. Foi engraçado. Moisés já viu? Já. Eu vi, tava chovendo no outro lado da rua, mas na minha rua Acontece também. foi engraçado. E aí, Moisés, como é a sensação? É como se você estivesse passando de um continente para o outro. É estranho. Então, a gente tem temperatura como uma variável contínua. E o número de glóbulos vermelhos em determinada quantidade de sangue? Discreta. Discreta? É discreta. Apesar de ser um número muito grande, né? Muito, muito, muito grande, ela é uma variável discreta, porque é possível contar a quantidade, né? Inclusive, quando a gente faz exame de sangue, a gente tem lá a contagem, né? Que eles fazem. Inclusive, a amostra de sangue é interessante. Eles pegam uma amostra e calculam proporcionalmente todas as suas taxas. É um negócio impressionante. Ninguém vai tirar o seu sangue por completo, né? Não é nem possível fazer isso. E manter-se vivo, aquela pessoa. Tá? Se for colocando de volta, dá. Então, agora a gente vai para a parte que é mais visual, que seria como que a gente organiza e representa esses dados. Né? Se as variáveis elas forem discretas, essas variáveis quantitativas, a gente consegue organizar esses dados em uma sequência, como aquelas sequências que vocês estudaram no primeiro ano, de números inteiros. E aí, quando você está trabalhando com uma sequência de números naturais, a gente diz que quando aquele conjunto de dados em sequência está organizado, de ordem crescente ou decrescente, a gente chama esse grupo de Hall. Né? Toda sequência de dados numéricos, tal que cada termo a partir do segundo é maior ou igual ao seu antecessor, ou menor ou igual ao seu antecessor, é chamado de Hall. Trocando em miúdos, como é que a gente
pega um conjunto de dados e escreve ele em forma de rol, né? Seria da seguinte forma. A gente vai ordenar essa lista. E a gente organizando em rol, a gente consegue fazer mais operações, tá? Então, imagine que você tem tabelado aqui a quantidade de atendimentos em um posto de saúde por dia durante 7 dias. Então, no primeiro dia, 28 atendimentos, no segundo dia, 25 atendimentos, 32 atendimentos, 18, 29, 32 e 25. Se a gente quiser organizar em rol, a gente vai ter que organizar em uma sequência que seja crescente ou decrescente, certo? Então, se a gente fosse organizar de maneira crescente, quem seria o primeiro número desse rol? 32. Eu falei crescente, né? Então seria 18. Em seguida, 25. seria 25. Depois, 25 de novo, que são 2. 25 de novo. Importante que, mesmo repetido, que a gente inclua os dois resultados repetidos. E depois, 28. 28, 29. 29 E 32. 32. 32 duas vezes. Então, aqui a gente estaria com o rol desses valores. Ou a gente colocaria em ordem decrescente, né? Aqui. Perfeito. Aí, feito toda essa introdução, que a gente fez bastante, falou de bastante coisa, utilizamos bastante nomenclatura, a gente vai voltar para uma coisa que eu sei que vocês já conhecem, né? Que são as tabelas e gráficos. Então, utilizar tabelas e gráficos nos ajuda a fazer uma análise dos dados dessa amostra, né? Então, o que é melhor? Você vê um monte de números assim desordenados, ou você ver esses dados por meio de um gráfico ou de uma tabela? Eu sempre achei melhor visualizar esses dados de maneira organizada. Isso ajuda a gente, poupa tempo, a gente consegue enxergar padrões por meio dessa organização e ordenar esses dados, representá-los de maneira visual, com cores, né, com determinados critérios, é bem benéfico para a gente, tá? E uma coisa também que é bom a gente lembrar é que, em geral, a gente parte de uma tabela para a construção de gráficos. Lembrando aí que tabelas, né, como vocês já viram, matrizes também, tabelas é um conjunto de números que está organizado de uma maneira específica. Números ou variáveis qualitativas. Aí eu tenho aqui uma matéria do G1, que é do ano passado, só para exemplificar a diferença entre uma apresentação em texto apenas e a apresentação por meio de um gráfico. Essa matéria ela saiu em 1/7/2020 e ela fala sobre queimadas em Rondônia e o G1 estava trazendo os registros diários dessas queimadas. E aí tem uma informação, né? O número de focos de queimadas registrados entre 1º de janeiro e 30 de setembro desse ano em Rondônia teve queda de 21,9% se comparado ao mesmo período do ano passado. Porém, aí ele fala aqui, são 8.074 focos ativos notificados no estado, contra 10.345 em 2019. Percebam a quantidade de informações que já apareceu no primeiro parágrafo.
No segundo parágrafo, ele fala assim, ela, né? Porém, se a comparação for de um mês ao outro do mesmo ano, o quantitativo de focos de queimadas faz o caminho inverso. Agosto de 2020 fechou em 3.086 pontos ativos detectados, enquanto setembro terminou em 4.198, um aumento de 36% entre os períodos. Se você tiver uma leitura um pouco mais treinada, você vai conseguir entender com os dados que, apesar de o comparativo do ano de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2020 com relação a 2019 ter sido menor, o aumento de focos de incêndio entre agosto e setembro foi muito maior. Então, o fato de ter, entre aspas, ter tido uma diminuição de focos com relação ao tempo todo, não era necessariamente uma coisa boa. E fica mais gritante ainda o gráfico que mostra a quantidade de focos ativos por mês. Perceba que de janeiro a abril, a quantidade de focos de incêndio era absurdamente pequena em relação a agosto e setembro. Chega a ser muito chocante a quantidade de focos de incêndio. Só que a gente também tem que ter uma atenção aqui. Por quê? Se você for plotar esse gráfico, ou seja, se você for construir o gráfico com essas informações, de 56 para 4.000, a diferença visual vai ser muito grande a ponto de mal aparecer esse foco de janeiro. Só que, como era uma reportagem, eles aumentaram a barra de janeiro, fevereiro, março, abril até junho, para que as pessoas conseguissem enxergar um pouco desse gráfico de colunas, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que esse gráfico, ele não está completamente correto, porque proporcionalmente, aliás, a gente tem que ver isso com calma, talvez ele esteja correto, mas, assim, eles precisaram trabalhar com a altura do gráfico para que fosse possível enxergar, deixa eu colocar aqui, para que fosse possível enxergar alguma coisa aqui, para não se confundir com o zero, né? Então, compara aqui, ó, abril para setembro. Uma possível reflexão é, será que aconteceu alguma coisa por aqui que gerou esse aumento tão grande? O que é que vocês acham? Eu acho que aconteceu alguma coisa nesse período de tempo, de abril para setembro, porque o gráfico não subiria sozinho. E junho até setembro não é verão, né? Porque se fosse verão, a gente poderia até falar, né? Por ser verão, fica mais seco e tal. Não, verão é a partir mais pro final do ano, né? Então, aconteceu possivelmente alguma coisa aqui que incentivou ou permitiu que esses focos de incêndio aumentassem. A gente sabe que a política ambiental do nosso país, ela sofreu muitas mudanças nos últimos tempos e tem se travado uma verdadeira guerra de interesses, né, por conta desses espaços que são espaços de área verde e que estão sendo destruídos, né? Então fica aí como reflexão, talvez, para que vocês pesquisem. Então observe, relacionem, comparem essa informação em texto com essa imagem. Na opinião de vocês, de qual forma vocês conseguem enxergar com mais força o impacto da notícia?
do que está acontecendo? No texto ou no gráfico? Olha, pelo gráfico, Pelo eu gráfico. iria pelo texto. Até Não porque é significa surpreendente. não significa que o texto não seja importante. Ele está servindo de apoio para o gráfico. Mas perceba a importância da representação visual de informações como essa, tá? Um outro dado que eu trouxe, deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Ai, meu Deus, tenho 2 minutos. É a informação da taxa de desemprego do nosso país. E aí, na quarta-feira, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas bem rapidamente, esse dado é um dado atualizado, é de 2021, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seria, qual que seria a definição, segundo o IBGE, de pessoas desempregadas, porque existe uma confusão muito grande, e até muitas pessoas não sabem quem que entra realmente dentro dessa taxa de desempregados. Será que são as pessoas que não têm atividade remunerada? Será que são as pessoas que saem da escola, né, da educação básica e não conseguem nenhum trabalho, independente do motivo, ou não estão trabalhando? Será que são todas as pessoas que não estão trabalhando no Brasil? E a gente vai ver que tem uma série de classificações relacionadas a o potencial daquela pessoa, né, as condições daquela pessoa. Então, a gente está encerrando a aula por hoje, certo? Olhando aqui para o nosso gráfico de Roraima, eu falei que não estava correto, mas agora olhando direitinho ele tá, porque se aqui tem quase 500, aqui tem 1.000, né? Ó, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Então, tá razoável esse dado aqui, esse gráfico aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas distorcem, né? Por exemplo, você poderia colocar esse 56 aqui perto de 2K, 39 e tal, aí para dar a sensação de que não foi uma coisa tão abrupta assim. Muitos locais fazem isso, muitas mídias fazem isso de forma muito indevida. Tá, gente? Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Não esqueçam de assinar a frequência. Eu vou deixar aqui o link. Por favor, não saiam ainda. Deixa eu disponibilizar o link para vocês. A aula também vai ficar gravada. Maria está com o microfone ligado. Eu estou escutando meu retorno. Tá certo, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima.